Olá galera, seja bem-vindo de volta a este canal. Verifiquem se estão inscritos, caso não, para que este canal aumente seu engajamento na plataforma, inscrevam-se no canal. Isso, consequentemente, faz com que esta comunidade cresça. O conteúdo de hoje gira em torno do governo Lula, Petrobras e dividendos. O governo Lula que terá em 1º de janeiro, que irá começar, de 2023. Mas hoje em dia já tem péssimas notícias, já tem péssimos comentários, o efeito já está se tornando negativo. É o que vocês verão no vídeo de hoje. O novo governo do Lula pretende diminuir os dividendos. O novo governo do Lula, em relação à Petrobras, sobre os dividendos dela, ele pretende diminuir os dividendos. Ele viu que a quantidade de dividendos que está indo para os investidores é alto demais. Ele pretende diminuir. O desenrolar dessa história vai contar muito bem como será o Brasil nos próximos 4 anos. Criticar a política da Petrobras é um grande equívoco, é um erro, que atualmente a empresa tem um superávit, um lucro, está bem mais interessante agora, em questão financeira. Em 2015, ela dava prejuízo, uma das mais endividadas do mundo, em questão de petrolíferas. Ela no ano de 2015 estava atolada em dívidas. Já em 2022, este ano, uma das empresas petrolíferas com maior margem dentre todas do mundo é a Petrobras. Ela é uma empresa que dá lucro, tem retorno, tá bem sustentável financeiramente. Tem este site aqui da Jovem Pan como referência. Eu vou falar sobre um material que tem na Jovem Pan relacionado a Petrobras, dividendos e o governo Lula. Ações da Petrobras caem mais de 5% em meio à incerteza sobre dividendos. Empresa anunciou distribuição de lucros no valor de, em reais, 3,3489, arredondando R$3,35 por ação, mas medida por ser impedida pelo TCU, Tribunal de Contas da União, e o próximo governo, no acumulado da semana, da segunda-feira até a sexta-feira, isso depois das eleições do dia 30 de outubro, no qual quem venceu foi o Lula. Voltando esse questionamento, no acumulado da semana, a queda já é de 13,46%. Ou seja, ficou para menos 13,46% as ações da Petrobras. Então percebemos que no acumulado da semana houve queda de menos 13,46% das ações da Petrobras. Isso no início de novembro de 2022. Após começar o dia em alta no Ibovespa, em questão no geral do Ibovespa, durante a semana, na segunda-feira, terça, começou em alta.
Só que as ações da Petrobras entraram em queda no Ibovespa, chegando a uma baixa de 5,51% nesta sexta-feira, 4 de novembro de 2022. O mau desempenho vem depois de incertezas cercarem o futuro dos dividendos oferecidos pela empresa. Percebemos e notamos que, depois da vitória do Lula, houve incertezas na empresa em pagar os dividendos. Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre essa parte. Anteriormente, a empresa divulgou a distribuição de dividendos aos acionistas no valor de em reais de 3,3489 a cada ação, preferencial e ordinária, em circulação no mercado. No caso, no mercado financeiro. A expectativa de que a gestão do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, mude a estratégia da Petrobras, gerou receio nos investidores. Gerou desconfiança. Um passo atrás. Gerou desconfiança. Os investidores, eles perceberam isso, deram um passo para trás. Não há uma total confiança no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, de diversos investidores. Especialmente quando os investidores têm a notícia de que já sabem que vão diminuir ou cortar os dividendos, no qual seria é meio frustrante, é um prejuízo. Principalmente, por exemplo, para quem tem milhões de reais investido na Petrobras, se torna um prejuízo para ele. Ele vai receber uma certa quantia de dividendos, que seria o lucro, no qual seria certamente para o investidor, no qual certamente seria para o investidor um prejuízo. No acumulado da semana, da segunda-feira até sexta-feira, desde a divulgação dos resultados das eleições de 2022, as ações da companhia caíram em 13,46%. Menos 13,46%. Matematicamente, que seria? Vou deixar a folha aqui. Ainda não vou precisar dela, por enquanto. Continuando. O banco de investimentos Goldman Sachs, The Goldman Sachs Group Incorporation, é um grupo financeiro multinacional sediado no Financial District de Nova York. Ela chegou a mudar sua recomendação de compra para neutro. Então, ela teve um posicionamento de recomendação de neutro, indiferença. A pessoa é melhor pensar um pouco mais. Esperar um pouco a situação. O que vai acontecer? Houve a recomendação de compra neutra em relação aos ativos da petroleira, a Petrobras. Mesmo com ela apresentando bons resultados na Bolsa de Valores. No geral, a Petrobras ela tem bons resultados. Ela é boa pagadora de dividendos na Bolsa de Valores. Então, mesmo assim, o banco Goldman Sachs recomendou mais neutralidade em relação aos investidores. Mais cautela, devido à mudança do governo. Com a vitória do Lula, vai estar tendo a mudança de governo. O Bolsonaro mais à direita
e o governo do Lula, PT, mais a esquerda. Então, no caso, tem ideologias, parâmetros, objetivos diferentes, planejamentos de governo bem diferente. Voltando ao assunto, voltando à questão do banco Goldman Sachs, analistas do banco avaliaram que os próximos anos devem trazer um aumento de incerteza nas políticas a serem adotadas pela companhia, a petrolífera Petrobras, com a mudança de governo. Então existe aquela cautela, mais desconfiança, segundo estes analistas do banco, né? O que eu vou falar aqui é uma citação. Os pagamentos de dividendos têm sido um foco dos investidores de petróleo, enquanto o presidente eleito e outros funcionários mencionaram sua intenção de diminuir o pagamento de dividendos e promover investimentos em refino e energias renováveis, onde a Petrobras não tem um histórico significativo, avaliaram. Essa foi a citação em relação do banco Goldman Sachs. É notado que a Petrobras não é muito forte em refino e energias renováveis. Percebemos aqui que a intenção dos investidores da petrolífera Petrobras foi um dos objetivos dele foi essa entrada do dividendos para eles, né? No caso, a entrada na carteira de ativos dos investidores. A intenção deles foi obter lucros. No caso, este é um dos objetivos dos investidores do mercado financeiro. Existem pessoas que investem já na estratégia de obter dividendos. Nesse caso aqui, sobre da Petrobras, com essa mudança de governo, com o governo Lula, o da esquerda, do governo Lula, os investidores terão, em relação à Petrobras, várias dificuldades. Bom, como a Petrobras não é forte em refino, não é autossuficiente em refino, no qual isso entrou na avaliação desses bancos, desse banco Goldman Sachs, por exemplo, no qual ele está tomando decisão no qual ele está recomendando recomendação de compra mais neutra. Então ele tem a desconfiança que esse governo não vai ser muito bom. Mal começou, já está indo mal. Mal começou, a Petrobras já caiu as ações. Não teve início do governo do Lula e os bancos, alguns bancos já dão como compra como neutro, indiferença, se tornar mais indiferente em relação a isso. Como se fosse não comprar e nem vender os investidores. Como se fosse para os investidores não comprar e nem vender. Percebemos também que, no geral, o mercado financeiro não gosta muito do Lula, do governo de esquerda. Eles têm, a maioria das empresas do mercado financeiro tem aversão ao governo do Lula. Tá, continuando. Só mudei de posição. Aqui, tava muito sol ali. Continuando. É notado que a Petrobras não é muito forte em refino e energias renováveis. Então, essa seria a intenção do novo presidente, para que a Petrobras fizesse investimentos fizesse investimentos em refinarias, aumentar a sua quantidade de produção de petróleos refinados.
aumentar essa quantidade de porte, desse porte em refino de petróleo aqui no Brasil e também em energias renováveis. Então a estratégia seria diminuir os dividendos e essa subtração de dividendos, o que iria para os investidores, ele, pelo objetivo, seria investir em refino e energias renováveis. Já foi posto pelo presidente Lula que o Brasil não é autossuficiente em refino de petróleo. No caso, o petróleo refinado, boa parte dele, a maioria, é exportado de outros países. Então a intenção do Lula sobre a Petrobras seria o Brasil ser autossuficiente em petróleo. Petróleo refinado, tá. Só que é um investimento, só que incha mais a máquina pública da Petrobras. Ela fica um pouco maior, a Petrobras. Isso aumentando mais, aumenta mais o poder dela. Só que vai requerer mais dinheiro público. No caso que a intenção dele já é tirar dos investidores, reduzir os dividendos. Tá. Pela citação ali, é uma péssima notícia para os investidores, né? Tá, pela citação que os pagamentos de dividendos têm sido um foco dos investidores de petróleo, eles tinham a estratégia, o planejamento de já investir na Petrobras, que é uma empresa estratégica para o país. É uma empresa de poder, tem boas margens, ela tem bastante valor no mercado. Tá, isso é bom para os investidores. Também tem os seus lucros também. E para os investidores tem os dividendos. Isso é através dos investimentos no mercado financeiro, na Ibovespa, através de compra de ações. Aí daí que eles tinham essa estratégia de obter o lucro, de ter o lucro para eles, é claro. Os investidores têm a intenção de obter o lucro para eles reinvestirem ou fazer qualquer outro tipo de atividades que eles julgam necessários para eles. Tá, um outro pensamento devido a essas notícias que o Lula já está dando, as decisões dele, é que o que pode acontecer é o seguinte: alguns investidores da Bolsa de Valores retirar os seus investimentos da Petrobras, vender suas ações, é claro. Esse seria o intuito da retirada, vender as ações e colocar em outra empresa que pagaria bons dividendos, que teria o retorno do investidor. Essa seria uma das estratégias, depende do investidor, né? É claro que um dos intuitos dele não é obter prejuízo. Eles poderiam muito bem vender suas ações da Petrobras, alguns deles, né? Pode acontecer, e vender suas ações e comprar ações de outras empresas que pagam bons dividendos. Simplesmente isso. Lula pretende concentrar o trabalho da Petrobras em gerar segurança energética e investir no Fundo Social do Pré-Sal. Além disso, o Procurador-Geral
Tribunal de Contas da União, TCU, Lucas Furtado. O Lucas Furtado entrou com uma representação para suspender o pagamento dos dividendos, até que o tribunal analise se o valor de 43 bilhões de reais está disponível no caixa da empresa. Nesse caso, o Lucas Furtado tem o objetivo de verificar primeiro se a empresa tem esse valor em caixa para pagar os dividendos. A justificativa é de que a Petrobras deseja distribuir os lucros sem o balanço fechado, o que poderia gerar risco às contas públicas. Segundo o documento, expressa o seguinte: há risco à sustentabilidade financeira e esvaziamento da disponibilidade em caixa da estatal. Segundo o documento, com referência do Lucas Furtado, o que ele concluiu com a representação de suspender os dividendos. No caso, segundo o documento, diz o seguinte, que há risco à sustentabilidade financeira. Nesse caso aqui, a justificativa é de que a Petrobras deseja distribuir os lucros, os dividendos, sem mesmo ter o balanço da empresa fechado. O que poderia gerar risco e prejuízo às contas públicas. Para dar continuidade ao conteúdo, tem este outro site aqui da Infomoney como referência. Ações da Petrobras, PETR3 e PETR4 são os códigos deles na Ibovespa. Fecharam em queda de mais de 5% após o Ministério Público do Tribunal de Contas da União pedir suspensão de pagamento de dividendos. O subprocurador-geral do Ministério Público, Lucas Rocha Furtado, argumentou, segundo documento visto pela Reuters, que é preciso conhecer e avaliar a legalidade de pagamentos de distribuição em dividendos, diante de possível risco à sustentabilidade financeira e esvaziamento da disponibilidade em caixa da estatal. Neste caso, o Lucas Rocha Furtado argumenta. Ele diz que é necessário conhecer sobre a legalidade do pagamento dos dividendos, para que não aconteça um prejuízo para a Petrobras, um esvaziamento de caixa. Pelo visto, pelas documentações, há uma preocupação sobre isso, sobre não esvaziar o caixa da Petrobras. Se há essa quantia disponível para pagar os dividendos aos investidores. Isso na Bolsa de Valores. A ação se soma a um conjunto de incertezas que rondam a empresa, segundo analistas de mercado, com a aproximação da mudança do governo federal a partir de 2023. Então, nota-se que é incerto sobre o próximo governo que vai vir, o do Lula. Há bastante incertezas, segundo as avaliações do mercado.
sobre a visão dos analistas do Goldman Sachs, há a citação que é o seguinte: embora preliminar, ainda não há decisão final do Tribunal de Contas da União. Vemos o desenvolvimento como negativo para a Petrobras, pois cria incerteza adicional sobre se o novo governo considerará reduzir os dividendos da Petrobras para fomentar investimentos em refino e energias renováveis, entre outros, disseram os analistas do Goldman Sachs. Significa que se torna incerto sobre essa decisão final do TCU. Na véspera, a empresa Petrobras pontuou que não existem investimentos represados por restrição financeira ou orçamentária, e a decisão de uso dos recursos excedentes para remunerar os acionistas se apresenta como a de maior eficiência para otimização da alocação do caixa. Então percebe-se que a empresa Petrobras não tem uma restrição ou investimento represado, preso. Percebe-se que a empresa Petrobras não há investimento preso, represado por restrição financeira. E esse pagamento dos dividendos aos investidores estaria no planejamento dela, na programação dela, da empresa. Então não há recursos ou investimentos presos para que não seriam pagos aos acionistas, aos investidores. Então, nesse caso, por parte da Petrobras, a decisão dela, nesse caso, a Petrobras, no planejamento dela, na programação, o pagamento dos acionistas se torna importante. Está na decisão dela, da empresa, fazer esse pagamento aos acionistas, aos investidores. Um outro ponto é o seguinte: em encontro com analistas e investidores nesta sexta-feira, dia 4 de novembro, Araújo lembrou que a política de dividendos é uma atribuição do Conselho de Administração. Percebe-se que tem a decisão do Conselho Administrativo da Petrobras sobre o pagamento dos dividendos. No caso que se torne no balanço anual, no seu planejamento, eles têm já em edição, em documentado, eles têm em edição sobre esse planejamento do pagamento para os acionistas. Essa é a política da empresa. Os pagamentos de dividendos têm sido um foco dos investidores de petróleo, enquanto o presidente eleito e outros funcionários mencionaram sua intenção de diminuir o pagamento de dividendos e promover investimentos em refino e energias renováveis, onde a Petrobras não tem um histórico significativo, afirmaram os analistas em relatório a clientes. Altos dividendos começaram a ser aprovados depois de que a Petrobras reduziu sua dívida e passou a focar seus investimentos no pré-sal, ao mesmo tempo em que tocou um bilionário plano de venda
de ativos considerados não essenciais. A empresa fez vendas de ativos que eles julgaram não tão relevantes e investiram no que seria mais útil à empresa. Uma delas seria o pré-sal. Analistas do Credit Suisse Group é um banco suíço de investimentos e provedor de outros serviços financeiros, sediado em Zurique, na Suíça. Eles também já haviam cortado a recomendação para os papéis da empresa Petrobras no mês passado, argumentando preferiam reduzir a exposição em meio à volatilidade durante a corrida eleitoral. Diante deste conteúdo, percebe-se que ficou uma situação instável quando a respeito sobre essa eleição do Lula. Ele dá notícia, ele fazer comentários sobre a Petrobras em reduzir os dividendos. Houve uma repercussão na empresa e também especificamente na Bolsa de Valores. As ações da empresa reduziram. As ações da empresa reduziram na Bolsa de Valores. Percebe-se que nesse governo de esquerda pode ser que a situação vai ser complicada, vai ser mais difícil, vai ser uma situação difícil. Nem começou o governo já atuar no 1º de janeiro de 2023, já tem as péssimas notícias e péssimos efeitos. Bom, por hoje é só. Espero que tenha gostado do conteúdo. Inscrevam-se no canal, deixe o seu like nesse vídeo e também deixem nos comentários: "Ô Dourado, tô aqui". E tem mais vídeos na tela, basta só clicar.